Vamos lá. Então, a nossa equação mãe, né, tensão de desalhamento, força tangencial dividida por área, igual a viscosidade dinâmica, vezes a velocidade, vezes a espessura. Bom, nesse exercício, está pedindo o que? A velocidade. A velocidade está aqui, tá? Não foi dada a força tangencial, mas foi dada a massa, tá? E se eu tenho a massa, eu consigo achar a força-peso. E se a velocidade ela vai seguir a gravidade, porque o sistema aqui está indicando isso, então eu posso concluir que a força tangencial vai ser igual à força-peso, tá? Então, se eu tenho a massa, eu multiplico a massa pela gravidade e tenho peso. Então, beleza, eu tenho aqui. Essa área é a área de contato, né, do sistema cilindro-pistão. Eu tenho como calcular, por quê? Foi dado aqui o diâmetro interno, foi dado aqui com o diâmetro interno, eu consigo calcular o perímetro, né, da circunferência. Foi dado o comprimento aqui, o L aqui do pistão. Então, fechou. Belezinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desconsiderar a tensão de desalhamento e trabalhar com essa fórmula, isolando a velocidade. Então, vamos ver o que a gente tem que fazer mais aí. Ó. Isolamos a velocidade, tá? Força tangencial, vamos utilizar a força-peso. A espessura, tem como calcular, a espessura é diâmetro externo menos diâmetro interno dividido por 2. Viscosidade dinâmica, foi dada a viscosidade cinemática e foi dado o peso específico. Se eu multiplicar a massa específica pela viscosidade cinemática, né, eu tenho a viscosidade dinâmica. Então, tá tudo aí tranquilinho. Gravidade, eu dei aqui considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Então, já temos quase tudo aqui, né? Então, ó, a força tangencial vai ser idêntica à força-peso. Força-peso é massa vezes gravidade. A espessura, diâmetro externo menos diâmetro interno dividido por 2. Viscosidade dinâmica é em função da viscosidade cinemática vezes a massa específica. A massa específica tem relação com o peso específico. É só pegar o peso específico e dividir pela gravidade. Então, tá aí, ó. A massa específica vai ser 800 kg por metro cúbico. E aqui em cima, estou mostrando para vocês como seria a conversão, porque que fica aqui quilograma por metro cúbico. A área vai ser o quê? πd1 vezes L. Mas da onde que vem isso? O πd1 vem a ser o perímetro. Por quê? Se em algum momento, em algum concurso público, eu precisar do perímetro e não lembrar o perímetro, eu tenho que lembrar das aulas de cálculo do professor Toninho. Quando ele pega a área da circunferência, que é πr ao quadrado, e deriva. Se você derivar a área da circunferência, você vai obter o perímetro da circunferência. Então, considerando que o raio é igual a 2 vezes o diâmetro, e o diâmetro é o diâmetro, e o diâmetro dividido por 2 é igual ao raio, então eu substituo aqui, ó, o raio pelo diâmetro dividido por 2, corto 2 em cima por 2 embaixo, e vou ficar aqui que o perímetro vai ser raio vezes diâmetro. Então, esse perímetro eu jogo aqui, tá? Multiplico pela altura do êmbolo. Êmbolo é a mesma coisa que pistão, já no sistema internacional, né? E daí vou ter essa área em volta, essa área de contato entre o cilindro e o pistão.
Bom, então o que eu faço aí? Eu vou pegar a velocidade, vou copiar aqui embaixo a fórmula, né? E vou substituir tudo que eu tenho direito aqui. Então, vou substituir a força tangencial pela relação massa vezes gravidade. A espessura vai ser diâmetro externo menos diâmetro interno dividido por 2. E assim por diante, substituindo tudo aqui. Organizo, equaciono o meu problema. Daí que eu vou fazer? Vou substituir os valores. E eu posso também estar fazendo análise adimensional, jogando a dimensão, a unidade de cada um. Tá? Teve alguém que não conseguiu fazer isso de tarefa aí para estudar? Tem alguém que está com alguma dúvida aí? Estou falando muito rápido? Ah, então beleza. Isso é importante. Se aprenderam a dinâmica de como desenvolver esse exercício, então eu fico bem tranquilo aí. Bom, então, cortando as unidades aí e tal, o que sobrou aqui? Sobrou metro em cima, do segundo aqui era segundo ao quadrado, você cortou 1 segundo cortou os 2 segundos aí, né? Daí no final das contas você vai ter 22,1 metros por segundo. Então esse aí foi mais tranquilo aí para vocês. O exercício 1.19 eu tinha pedido para vocês resolverem também, né? Esse, vocês tiveram mais dificuldade? Como que foi? Conseguiu fazer esse também, Alexa? Eu não lembro de você ter passado esse, professor. Ah, não? Putz, vai ver, foi para... Ah, não foi? Você passou outra. Putz, que mal. E conseguiram fazer o outro? Então, deixa eu ver se a gente tem tempo aí. Tem tempo. Então, vamos fazer de conta que é a prova, tá? Não vai valer nada. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem um gás natural que tem peso específico relativo 0,6 em relação ao ar. Há uma pressão absoluta de 9,8 vezes 10 a quarta Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. A temperatura de operação aí é 15 graus Celsius. Então, está pedindo aí para calcular. Qual é o peso específico desse gás nas mesmas condições de pressão e temperatura? E depois, qual é a constante R desse gás? Tá? Foi dado que a constante R do ar é 287 metros quadrados por segundo ao quadrado Kelvin e a gravidade 9,8. Bom, então, está tudo no sistema internacional aqui. A gente só precisa passar a temperatura de Celsius para Kelvin. Então, o que eu vou fazer? Vou somar 273 e vai ter que a temperatura no sistema internacional, Kelvin, né, que é a temperatura absoluta, vai ser 288 Kelvin. Bom, daí que a gente tem que achar? Tem que achar, primeiro aí, a massa específica do ar, para poder, como que a gente tem o peso específico relativo, né? Para a gente poder trabalhar com peso específico relativo, mais específico relativo, e poder desenvolver o exercício. Então, peguei a equação dos gases, substituí pelos valores aí, tá? Então, a pressão está aqui.
O R está aqui, ó, 287. A temperatura, convertir para Kelvin, 288. Aplico. Daí fiz questão de botar a conversão da unidade aí para vocês verem da onde que está vindo, né? Daí as minhas transformações. E eu tenho que a massa específica do ar é 1,186 quilograma por metro cúbico. Bom, agora o que ele está pedindo? Calcular o peso específico desse gás. Bom, então uma vez que eu tenho a massa específica do ar, eu vou calcular o peso específico do gás, né? Multiplicando a massa específica pela gravidade. Tá? Apliquei aí. Se eu fosse jogar direto, o que ia dar aqui? Ia dar quilograma vezes metro, corta esse metro daqui, o metro daqui vai ficar quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Pô, ficou estranho, né, a unidade. A gente sabe que peso específico é newton por metro cúbico. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer um artifício aí, tem que ter uma noção de análise dimensional. E é isso que eu estou fazendo para vocês aí. Tá? Análise dimensional é importante porque se você vê e não bater a unidade, pode ser que o exercício esteja errado, né? Além do cálculo. Então, é uma forma de você garantir. Então, a gente sabe que quilograma vezes metro por centímetro quadrado é a mesma coisa que newton. Então, tá aí. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é igual a 11,62 newton por metro cúbico. Beleza? Então, já achamos aí, já calculamos aí o peso específico. Tá tranquilo aí? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Então, vamos lá. Bom, agora vamos calcular a constante R do gás, né? Bom, então até o momento aqui, achamos foi o peso específico do ar, tá? Então, como eu tenho o peso específico do ar, tenho o peso específico relativo, então tem aquela relação que peso específico relativo é igual ao peso específico da substância dividido pelo peso específico do fluido de referência. Então, como é gás, né? Então, a nossa referência é o ar. Bom, então tá aqui o que eu acabei de falar para vocês, né? Isolei aí o peso específico e substituir. O peso específico relativo o peso específico relativo é 0,6, sem unidade, né? Daí, o peso específico do ar, 11,62, multiplico os dois, vou ter que o peso específico do gás natural vai ser 7 newton por metro cúbico. Bom, e qual vai ser a massa específica desse gás natural? Se eu perguntasse isso na prova, o que vocês iriam responder? O que é massa específica? Não é o peso específico dividido pela gravidade? Então, quanto seria a massa específica desse gás natural? Vamos aí, participação aí. 0,7? Exatamente, 0,7.